Então, Bolívar, mais um jogo importante, né? Podemos dizer uma decisão até para um adversário que é direto nessa parte de baixo da tabela, e novamente tem desfalques que complicam a decisão, pouco tempo para treinar, novamente sem um lateral esquerdo de ofício. O que dá para fazer nesse período para buscar essa vitória que é fundamental? Boa tarde. É difícil, né? A gente estava aqui antes já conversando, a situação complicada de ter chego ontem às 18 horas, né? Ter feito 12 horas de viagem ontem depois do jogo. A gente acabou saindo às 6 da manhã e chegando às 18 horas aqui ontem em Pelotas. E o tempo ele é escasso, quanto mais com esses problemas que a gente tem de atletas. Formiga com essa lesão agora que surgiu. E o Leite suspenso. Então a gente tem que pensar rápido, fazer pouca coisa hoje de campo, pelo fato de as 48 horas de recuperação desses atletas ainda nem fechou ainda, então a gente precisa ter um cuidado muito grande com esse retorno, mas procurar mostrar nos vídeos para eles situações do Guarani, situações nossas, né, porque a gente vai ter que mudar algumas peças e a gente vai ter que fazer isso, para que a gente possa ter uma equipe bem equilibrada, numa condição física boa, para poder fazer 90 minutos aí de muita intensidade. O Brasil vem de 3 resultados negativos e uma queda do nível de atuação, não sei se tu concorda. O que tu explica essa queda nos últimos 3 jogos? Porque o Brasil não conseguiu manter aquele rendimento que mesmo lá contra o Bragantino perdeu, mas jogou bem, e nos últimos jogos o Brasil não conseguiu repetir aquele nível de atuação no deles. Na verdade, nos últimos 3, por mais que a gente considere um resultado negativo, a gente não pode desconsiderar o ponto somado aqui contra o Figueirense, claro, devido às circunstâncias da partida, mas foi um ponto somado que na frente pode fazer diferença. Então, é difícil, a gente sabe que o rendimento nas últimas partidas está sendo abaixo e a gente sempre precisa fazer o nosso melhor a cada rodada que passa, e os atletas sabem dessa condição, que a gente precisa dar uma resposta imediata na competição, e a gente vem citando que até a rodada ela vem nos favorecendo ainda, que a gente acabou não mexendo na tabela e acabou permanecendo na mesma colocação. E agora enfrentar um adversário que vem desesperado, que vem de repente jogar por uma bola, e a gente sabe o quanto é perigoso isso. Mas o Brasil sabe que precisa novamente retomar sua força dentro do Bento Freitas, precisa somar pontos, e a gente sabe que uma vitória aí nos coloca com 32 pontos, uma pontuação para que a gente possa já começar a pensar em outros números aí, para que a gente possa também tirar o Guarani também, né, deixar um pouco mais abaixo nessa situação, nesse confronto direto, para que a gente possa distanciar aí dessa parte lá de baixo. Pois em relação ao adversário, você falou um pouco aí, né, Bolívar, que é um time que estava na zona de rebaixamento, agora nas últimas rodadas conseguiu sair também, vem num embalo um pouco maior. Que cuidado tem que ter em relação a isso, nessa sequência positiva que o adversário vem tendo? O Guarani vem crescendo, né? A gente sabe o quanto é difícil você jogar numa situação que nem o Guarani se encontra. Eu acho que quase todo o primeiro turno jogando na zona de rebaixamento, e isso é muito difícil. Eu acho que nem o nível técnico, eu digo, o nível psicológico dos atletas está preocupado o tempo todo com vitórias, com a rodada como ela acontece, e a gente sabe o quanto isso é difícil. Então se torna um jogo ainda mais perigoso para a gente, e a gente sabe que é um adversário que a gente precisa fazer os 3 pontos e poder manter uma distância considerável deles, né? Então sabemos do compromisso que a gente tem jogando dentro de casa, e a gente sabe que o torcedor novamente vai fazer a sua parte, como vem fazendo nos últimos jogos aqui no Bento Freitas, que ele possa entender que a gente precisa do apoio dele, que a gente possa retomar esse carinho com o torcedor, como foi nos últimos jogos, e a gente aí conseguir uma vitória dentro de campo para retribuir tudo isso que eles vêm fazendo pela gente. A defesa do Brasil teve desempenho ruim nos últimos 3 jogos, né? Tomou 7 gols. O que mudar para amanhã? Onde tu acha que esse setor levou? Eu nem coloco, quando você sofre gol, sistema defensivo, né? Porque quando a gente fala, quando uma defesa está sólida, o primeiro comentário que todos falam é que o sistema ofensivo ele acaba ajudando nessa marcação, por isso acaba tendo um sistema sólido forte, né? Então os gols sofridos às vezes é uma bola que você perde no meio campo, uma bola que você perde no ataque, onde você tem um contra-ataque, acaba ficando com 3 ou 4 jogadores atrás da linha da bola e fica com superioridade inferior, e a gente sabe que isso conta muito.
pela dinâmica que o futebol apresenta hoje. Então eu acho que é um todo, né? É um grupo de jogadores, um grupo de atletas que quando está bem todos vencem, e eles sabem muito bem, e eu friso isso para eles, que a importância de todos os setores estarem sempre bem adaptados para que a gente não possa sofrer com uma quantidade menor de jogadores. Então precisamos, eu acho que, ter um conjunto mais sólido, saber que precisamos ter um jogo equilibrado ao todo para que a gente possa fazer uma grande partida. Qual a situação do Pará, Bolívar? Até porque sem o Formiga, né? O Jatobá jogou por ali no jogo contra o América, mas sem o Leandro Leite. Não sei se a tua ideia é colocar o Jatobá no meio, até mesmo o Prato Washington começar jogando ali. Existe a possibilidade do Pará começar a partida, a situação dele fisicamente, né? E como é que tu vê essa situação dessas improvisações aí, a cada jogo que tem que utilizar? A situação do Pará, ele já vem numa transição aí de 2 semanas e meia, né, com o Márcio e com o Natanael, fazendo um condicionamento físico, fazendo alguns trabalhos com bola. A partir da semana passada, eu acho que ele iniciou o trabalho com bola, acabou participando, e a gente sempre fica com receio por saber do histórico do atleta, por saber que tem um histórico de lesão. Então você precisa ter um cuidado, até porque o que o jogo vai exigir vai ser uma exigência muito grande da condição física, técnica e tática, e a gente precisa ter um cuidado muito grande. Mas vamos conversar com o atleta, conversar com o departamento médico para ver quais as reais condições que a gente possa contar com o Pará, daqui a pouco 45 minutos, daqui a pouco 60 minutos, para que a gente possa definir essa equipe aí para amanhã. Segundo tempo, tu acabou botando um tripé ali, mudando a formação, tu teve o Perso no primeiro volante, o Diogo e o Murilo por dentro. Pode ser uma alternativa já não tendo o Leandro Leite, até por o time ficou com uma característica que tu gosta mais, de valorizar mais a bola, de conseguir essa construção pelo chão e mais aproximado? A gente conseguiu, a partir do momento que acabei optando por tirar o Leite, até por uma situação de o Leite já estar com um cartão amarelo, e a gente sabia que se permanecesse com os 2 volantes e se eu tirasse o Perso, colocasse o Leite, de repente correria o risco, de repente, de uma expulsão, né? Então a gente quis fazer isso e acabou tendo muitas oportunidades, eu digo, de criação, não digo de finalização, de criação também com a entrada do Christian. Eu acho que você ganha um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de saída de bola, né? Com o Diogo e com o próprio Murilo retornando um pouco mais perto do Perso para poder buscar essa bola, para poder você ter uma construção a partir daquele momento, daquela parte do campo. E a gente conseguiu fazer bem isso. Então é uma possibilidade também que a gente conta, porque os atletas já estão acostumados a fazer essa função, né? Por isso que a gente acaba fazendo essas trocas táticas dentro de uma mesma partida. Então a gente vai fazer esse treinamento de hoje, variar de repente uma opção como essa, para que a gente possa ter dentro de uma partida amanhã, de repente, uma função como esses atletas fizeram aí no jogo contra o América. Tu optasse pelo Rodrigo Alves junto com o Queiroz no jogo contra o América, né? Queria que tu avaliasse o desempenho desses 2 atletas, especialmente do Guilherme Queiroz, e se tu pretende dar uma continuidade a essa dupla, ou o Queiroz que fez a sua estreia como titular? Na verdade, o Rodrigo acabou fazendo a extrema, né? O Queiroz acabou fazendo o que o Rodrigo fazia com o Diogo, né? Que são os 2 homens mais centralizados de frente. E conversei com o Rodrigo, achei que de repente fugiu um pouco do que ele estava acostumado. Era um jogador que estava acostumado mais por dentro, e jogando na extrema acabou não me dando a resposta que eu queria, e eu acabei cobrando isso dele, porque de repente, pela sequência de jogos que teve, você já não tem aquela obrigação de acompanhar lateral até o fundo, e ele tinha essa obrigação de fazer isso. Já é uma função diferente do que ele vinha fazendo. Então, o Queiroz, a gente precisa dar uma continuidade, né? Um jogador contratado, um jogador que tem o faro do gol, e você só vai dar sequência para esse atleta e ritmo de jogo, colocando ele a jogar. Então, o objetivo é de manter, sim, o Guilherme Queiroz na frente, até para a gente possa já aumentar aí a sua condição e o seu ritmo de jogo, para que a gente possa ter ele aí o mais apto possível. A pressão, acredita, pelo fato dos 3 resultados que não veio a vitória, Bolívar, ela é diferente para esse jogo? Tu acha que vai ter mais um tensionado por parte do torcedor também nessa partida, ou tu acredita que vai ser algo que aconteceu nas últimas partidas, do apoio do torcedor, enfim, daquilo que apresentou nos últimos jogos em casa? Eu acho que vai ser o mesmo. A pressão, como eu falei, a partir do momento que você não consegue
em 2 rodadas somar 2 resultados positivos assim, você fica sempre na obrigação de vencer o outro jogo, né? E o torcedor sempre esteve do nosso lado. Eu acho que os jogos contra a Ponte Preta foi numa situação como essa, que a gente precisava da vitória, o torcedor ele sabia da sua importância e compareceu e nos ajudou. E agora não vai ser diferente, é um jogo extremamente difícil, com uma equipe, como a gente conversou aqui, que vem em ascensão, procurando escapar da zona de rebaixamento, e um Brasil procurando o seu resultado positivo a todo momento. Então, a gente sabe do compromisso, da nossa obrigação de fazer o dever de casa, de somar os 3 pontos e poder alcançar logo a casa aí dos 30 pontos. Psicológico dos jogadores nesse jogo, com toda essa situação nos últimos dias, né, de atraso de salário, enfim, né? Como é que você está trabalhando também nessa questão, Rodrigo? Eu sempre deixo muito claro para eles que essa não vai ser a primeira nem a última situação que eles vão ter de pressão numa equipe. Eu não digo aqui no Brasil ou em outra equipe, já passaram em outras equipes uma situação como essa. E aqui no próprio clube também. E a gente sabe que sempre foi solucionado tudo isso, né? Sempre quando aconteceu. Então, não vai ser diferente. O pior é quando tu deixa de acreditar que isso vai acontecer e acaba jogando a toalha. Isso é muito complicado. Então, a gente sabe que precisamos fazer o nosso papel ali dentro. A direção sabe do seu compromisso e vai cumprir com suas obrigações. E a gente, por pouco tempo que eu conheço o Ricardinho e o próprio Edu há mais tempo, vão fazer isso. Então, a gente precisa fazer o nosso dever dentro de casa, precisa saber que, além do atleta, ele está representando ali toda uma torcida apaixonada, toda uma cidade, todo um clube que investe nesses jogadores, para que a gente possa ter uma resposta imediata e que esses jogadores possam ter em mente, sabendo que é um jogo importante, que a gente precisa dar uma resposta aí com uma grande vitória.